Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Nós celebramos nessa noite a iniciativa de Deus de fazer por nós aquilo que eu e você não poderíamos fazer sozinhos. Celebramos e lembramos de um Deus que derramou seu amor por aqueles que não mereciam. Um amor preocupado, um amor que se humilhou, um amor que nos resgatou. E essa lembrança dessa salvação que nós recebemos, ela pode ser dividida em 3 fases ou em 3 tempos: passado, presente e futuro. E esse passado, presente e futuro são associados aos 3 principais eventos na vida, no momento, na carreira salvífica de Jesus. O primeiro fato é a sua morte. O segundo fato é a sua ressurreição, seguida pelo Espírito Santo, que foi deixado para nós. E o terceiro fato é o seu retorno, que acontecerá com poder e glória. E quando Paulo fala desses 3 tempos, dessas 3 fases, Paulo fala sobre o passado e fala sobre justificação, fala sobre o presente, falando sobre santificação, e fala sobre o futuro, falando sobre glorificação. E essa primeira fase, esse primeiro tempo, diz respeito à nossa libertação de toda a culpa, nossa libertação do juízo causado pelo pecado, e o perdão que recebemos de uma maneira gratuita, de uma maneira plena, perdão acompanhado com a nossa reconciliação com Deus e a nossa adoção como filhos. Somos perdoados, reconciliados com Deus e agora somos considerados filhos. A segunda fase, o segundo tempo, que fala sobre santificação, fala que essa nossa libertação do pecado faz com que nós possamos começar a fazer parte dessa família de Deus. E quando nós fazemos parte dessa família, e quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, nós começamos a sermos transformados por esse Espírito à imagem de Cristo. E aí se inicia um processo de santificação nas nossas vidas, um processo que a cada dia nós vamos deixando as trevas de lado e vamos cada vez mais nos achegando à luz. A terceira fase, o terceiro tempo, que fala da glorificação, é quando realmente nós seremos libertos de todo o pecado, quando nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorioso, e seremos transportados para o novo céu e uma nova terra. Essa certeza que a única coisa que nós precisamos lembrar do passado, do nosso passado, irmãos, é que Jesus morreu por nós. A certeza que nós temos no presente, a possibilidade de estarmos longe do pecado, longe do mal, vivermos cada vez mais na luz. A certeza que teremos um novo céu e uma nova terra, é o que nós podemos celebrar nessa noite, quando nós olhamos para a mesa do Senhor. E o que eu me questionava, irmãos, durante essa semana, então, se nós entendermos isso, essa salvação, essa graça, é como nós estamos aqui nessa noite e vamos participar dessa mesa. Como nós vamos participar desse sacramento deixado por Cristo? Jesus entendia, sabia da importância do que aconteceria na sua morte, na sua ressurreição, que ele, antes de tudo isso, reúne seus discípulos e fala: vocês vão
fazer isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento, para relembrar. Eu pensava sobre como nós chegamos mais numa série. Eu fui levado ao texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Eu te convido a abrir comigo, Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. E o texto de Lucas 18, versículo 9, diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, publicano, e não outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Os fariseus naquela época de Jesus, irmãos, eram tão populares como os publicanos eram desprezados. Os fariseus eram tidos como pessoas religiosas que cumpriam todas as leis e mais do que as leis. E o publicano era alguém desprezado porque cobrava taxas, impostos, era alguém que estava a serviço de Roma, era odiado então pelo povo de Israel. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que esses 2 homens têm opiniões diferentes sobre si mesmo. As opiniões deles eram diferentes. O publicano não se considerava um homem que tivesse feito ou pudesse fazer qualquer coisa para conquistar a bondade e a misericórdia de Deus, nem mesmo que tivesse direito de se dirigir. O texto fala que o publicano ficou à distância. Alguns teólogos falam que ele nem estava dentro do templo, mas estava fora, porque não se sentia digno de entrar no templo. Esse publicano se via como um objeto necessitado da misericórdia divina. Ele clama isso: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Paulo faz algo parecido em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: eu sou o pior dos pecadores. O fariseu, irmãos, ao contrário, ele tenta chamar a atenção de Deus para, na visão dele, que seria algum mérito, porque ele fala: eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O publicano não buscou nenhum detalhe para colocar diante de Deus. O que era necessário era dizer que ele era pecador. A segunda coisa, irmãos, é que interessante para nós é a postura que aqueles homens oravam. O fariseu estava ereto, orgulhoso, ostentoso. Embora invocasse a Deus com palavras, na verdade ele estava orando para ele mesmo, sozinho. O publicano, como eu disse, ficou à distância. Não se considerava digno nem de ficar na casa de Deus. O texto fala que ele não ousava nem levantar os seus olhos para o céu. A posição desses homens perante Deus também é importante, porque Jesus termina dizendo: esse homem que vocês odeiam, esse publicano, e não fariseu, foi aquele que foi justificado diante de Deus. E justificado é ser declarado, irmãos, inocente. E foi aquele publicano, com todos
os olhares desconfiados daqueles judeus, sabendo que era uma pessoa desprezada, foi esse cara que é considerado inocente. É isso que Jesus fala e termina a sua parábola. A quarta diferença entre esses homens, irmãos, é a fonte da confiança desses homens. O fariseu se dizia religioso, justo, e ele foi além das exigências da lei, porque a lei dizia que os judeus tinham que jejuar obrigatoriamente 2 vezes por ano. Ele falou: eu jejuo 2 vezes na semana. Jesus também tinha deixado claro em outra oportunidade para os seus discípulos que eles deviam orar, que eles deviam jejuar, que eles deviam ofertar. Esse fariseu está fazendo tudo isso. O publicano, por outro lado, era, como já citamos, desprezível. Agora, o fariseu não foi condenado porque era ou não justo, mas porque foi hipócrita. A justiça daquele homem era aparente, e o publicano não foi justificado porque era pecador, mas porque depois que admitiu que era culpado, que era merecedor de juízo, esse cara clama pela misericórdia de Deus. Os 2 homens eram pecadores, os 2 homens mereciam juízo, mas somente um admitiu e pediu a Deus que a misericórdia o alcançasse. O fariseu contou com a sua própria justiça, falou: eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso e faço aquilo. O publicano disse: Deus, eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia. O perdão de Deus para nós, irmãos, é uma dádiva que nós recebemos, é algo baseado na graça, é de graça. Esse perdão não é uma recompensa que eu e você merecemos, ele é gratuito. Nós não recebemos isso porque nós fazemos algo, porque nós trabalhamos em algo, mas nós recebemos porque cremos. Filipenses capítulo 3, versículo 3 a 9, Paulo diz o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém tem razões, pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo dá o seu currículo aqui e fala: ó, se alguém tinha razões para confiar na lei, esse cara sou eu. E ele continua dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero tudo isso, meu currículo, todo o meu conhecimento, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É com esse entendimento, irmãos, que aquele publicano e Paulo demonstra aqui em Filipenses, é com esse entendimento que eu e você precisamos participar nessa noite. É com esse entendimento que nós precisamos participar todas as noites, todas as cenas. O problema, irmãos, é que nós somos mais fariseus do que publicanos. Nós achamos que nós não somos pecadores. Temos a pretensão de achar que é só comer o pão e beber o cálice.
que participar? Por que fazer isso como publicano? Eu posso fazer como fariseu. E aí nós erramos em duas situações, irmãos. Nós não reconhecemos que temos pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 10 diz que se nós afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E muitas vezes, irmãos, além de nós não reconhecermos que temos pecado, nós não reconhecemos o pecado que temos. Em 1 João, versículo anterior, o 9, disse: quando nós reconhecemos e confessamos, Ele é fiel e justo para perdoar. Foi o que aquele publicano fez. Ele batia no peito e falava: Deus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E nós vivemos e temos a pretensão de, irmãos, eu sou, Leandro, eu vou na igreja, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou missionário. Leandro, eu oro, eu venho quarta-feira aqui, eu contribuo, eu jejuo, eu ajudo. Nós fazemos como aquele fariseu. Porque nós, como diz 1 João 10, quando nós afirmamos que não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós somos pecadores, irmãos. O meu ponto e o meu questionamento pessoal era assim: será que daqui a um mês eu vou tomar essa ceia e eu vou me ver mais na luz do que nas trevas? Será que eu vou tomar essa ceia em abril e eu vou poder fazer uma autoanálise, vou poder me examinar, que é o conselho de Paulo em 1 Coríntios, e vou poder lembrar de tudo aquilo que eu cometia e que eu não cometo mais? O quanto eu era egoísta e não sou mais egoísta? O quanto eu... Será? Ou será que mais uma vez eu venho achando que eu não preciso da misericórdia de Deus? Achando que porque eu recebo perdão, eu posso continuar pecando, não reconhecendo o pecado que tem, achando que a pretensão, como aquele faz, Deus, está vendo o adúltero, está vendo o mentiroso, está vendo o ladrão, eu não sou como esses. Na verdade, provavelmente nós não somos, né? Nós não estamos sendo investigados por nenhuma operação, por uma lava-jato, nós não matamos ninguém, mas nós cometemos coisas, irmãos, que às vezes se tornam parte de cada um de nós, e nós levamos aquele pecado mês a mês, dia após dia, e achamos que não é isso que precisa mudar nas nossas vidas, ou não reconhecemos isso e pedimos perdão para que o justo juiz nos perdoe, e nós vamos caminhando e levando a vida e achando que algumas coisas são normais. Eu não amar é normal, eu ser egoísta é normal. E eu pensava sobre isso, irmãos, e eu pensava sempre na medida de Deus, na medida de Jesus para todos os nossos relacionamentos, porque às vezes a gente não mata alguém, mas a gente está matando o nosso relacionamento com os nossos filhos, a gente está matando o sonho dos nossos filhos, a gente está matando o relacionamento com a nossa família. A gente não é ladrão, mas a gente está roubando o prazer de relacionamento de casal, o prazer de termos um relacionamento de graça com os nossos filhos. Nós achamos que o pecado é aquela coisa que tem que fazer com que nós sejamos algemados e levados para a cadeia. E nós esquecemos que somos falhos. E pecamos nas coisas mais simples, irmãos. E porque pecamos nas coisas mais simples, precisamos chegar nessa noite como aquele publicano e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Você pode pensar aí em muitas coisas, em muitos pecados. Eu pensava sobre
por alguns motivos eu pensava sobre pecado, eu pensava numa mesa de doce que tem pessoas cristãs em volta. Você já viu isso? Você já viu? Você já foi numa festa e você já viu crentes em volta de uma mesa de doce? Eu pensava sobre isso porque nós tivemos alguns chás, né? O Luca nasceu aí. Espero que a Ana Clara demore mais um pouco. Não nos surpreenda. Mas irmãos, a gente acha que parece que vem um diabinho e fala: pega tudo! Não deixa para ninguém! Você vai precisar desse doce amanhã! Não deixa o dragão pegar, ele está vindo, corre, corre, corre! Irmãos, o Evangelho dá uma medida só para nós. Eu fiquei pensando mentalmente, eu falei: Deus, se eu estiver enganado, que eu não fale isso, que alguém me esclareça. Porque o Evangelho, irmãos, só dá uma medida, que é a medida que a gente precisa se doar, e a gente ama o irmão primeiro como a gente ama nós. Depois Jesus vem e fala: não, vocês têm que amar na medida que eu amei. Eu dei a minha vida por vocês. Em nenhum lugar da Bíblia eu acho, irmãos, uma citação dizendo que eu preciso me preocupar comigo e eu vou lá comer tudo, porque eu tenho que pensar em mim só. Não tenho que pensar em ninguém. Leandro, você não sabe o que eu passo no meu relacionamento. Por causa disso, então, eu resolvo ter um relacionamento extraconjugal. Por causa disso, eu me encho de justiça e tomo a minha rédea da minha vida, porque não aguento mais. E a Bíblia continua dizendo que a gente precisa se doar pelo outro, sofrer pelo outro, pensar no outro e viver para o outro. E foi isso que Jesus fez por nós. Porque se ele fosse escolher a vontade dele, ele tinha passado o cálice. Porque lá no Getsemane ele falou: Pai, eu não aguento. Eu vou tomar nas minhas costas o pecado de toda a humanidade. Eu não suporto. Mas foi essa morte, irmãos, que nos trouxe vida. Foi a maldição que foi colocada lá naquela cruz, que fez com que eu e você pudéssemos herdar a bênção de estarmos aqui, irmãos, livres do pecado, com a dívida paga. A condenação que ele sofreu foi para que nós pudéssemos ser declarados inocentes, justificados. Agora, irmãos, isso é realidade nas nossas vidas, quando nós repetimos a mesma oração daquele publicano: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quando nós entendermos, irmãos, que a graça, o perdão, nós recebemos tudo isso, e não é por causa que nós recebemos que nós vamos continuar nas trevas, irmãos, mas nós somos chamados para viver na luz. Isso faz com que eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação, caminhar, que o Espírito Santo faça diferença nas nossas vidas, que nós possamos viver o fruto desse Espírito e não o fruto da carne. Que nós possamos olhar essa mesa e falar: caramba, eu sou pecador, Deus tem misericórdia de mim. Mas que no mês que vem a gente possa clamar mais uma vez pela misericórdia, mas que a gente possa olhar e falar: caramba, eu deixei meia dúzia de coisas lá atrás. Porque a gente não vai nunca deixar de pecar, porque 1 João 1,10 diz que se a gente... 1 João 10 diz que a gente faz Deus mentiroso, irmãos. Mas nós não podemos viver, irmãos, como pessoas que acham que é normal. É normal. Mais uma ceia? Não.
ainda me surpreendo quando eu vejo crentes fumando. Verdade. Ah, Leandro, mas lá na Inglaterra, C.S. Lewis fumava charuto. Mas ele não tragava. Tem um contexto cultural, tem um monte de coisa. Cigarro faz mal, efizema, câncer, impotência sexual. Eu ainda vejo irmãos fumando, cara. Eu não me conformo. É que eu sou meio, às vezes, meio legalista com algumas coisas. Mas é como um exemplo da mesa de doce. Próxima festa, eu vou levar minha sacolinha e vou pegar todas as trufas que eu puder. E vou dar isso mesmo. A lembrança da ceia, irmãos, traz a morte de Cristo para o presente, para hoje, para essa noite, para que essa misericórdia seja oferecida a nós novamente, nós possamos lembrar novamente. O pão e o vinho da comunhão são esse emblema visível, palpável, do corpo de Cristo que nos foi dado, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, por esses pecados que nós continuamos cometendo, e vamos continuar, porque nós vamos pedir, como publicando misericórdia, irmãos, mas nós não podemos, daqui a um mês, participar da mesma coisa. Nós não podemos. Nós não podemos. A mesa traz para nós a memória do que aconteceu lá na morte, na ressurreição de Cristo. E na ceia, irmãos, nós não ofertamos, nem podemos ofertar Cristo de maneira alguma, nem podemos participar do que foi a alta entrega de Cristo, mas em vez disso, irmãos, nós recebemos, mediante a fé, recebemos esse sacrifício, e como consequência disso, irmãos, é que então eu e você devemos, precisamos nos oferecer, se oferecer também a nossa alma, o nosso corpo, como um sacrifício vivo a Deus. E aí, irmãos, então, o pecado já não pode mais habitar em nós. Nós precisamos deixar as trevas e correr para a luz. Recebemos o pão e o cálice nessa noite, irmãos, ou como um publicano, que se declara indigno. Se nós pensarmos isso, irmãos, nós somos indignos até de juntar as migalhas da mesa. Deus nos aceita, irmãos, como os pecadores, não por causa de algo que façamos, ou de qualquer qualidade que nós temos, mas por causa da sua misericórdia. É com base nessa misericórdia que eu e você podemos colocar a nossa confiança. E podemos então entregar a nossa vida como sacrifício vivo a Deus e viver para Deus. Agora algumas pessoas dizem, irmãos, que esse entendimento era egoísta, porque nós recebemos a salvação mediante essa misericórdia divina. Isso faz com que você estejamos nas garras do amor de Cristo, e a única alternativa que nos resta, irmãos, é servir a Deus e servir ao nosso próximo. Fomos alcançados por tamanha salvação, por essa misericórdia, irmãos. Isso deve fazer de nós então que nós não vivemos para nós mesmos mais, mas agora nós vivemos para Deus e vivemos para o nosso próximo. E alguns dizem que é egoísmo, porque aí você não vive mais para você. É onde está a Bíblia dizendo para eu viver para mim mesmo? Outros dizem que isso é injusto, porque se a justiça tivesse que ser feita, irmãos, eu e você
todos nós deveríamos ser considerados culpados, deveríamos ser condenados. Outros dizem, irmãos, que essa graça, essa salvação, essa misericórdia merecida compromete a moralidade. Porque se eu e você, pecadores, podemos ser salvos sem qualquer referência, nós podemos tirar motivação para levar uma vida de santidade. Já que não importa se eu pecar, porque eu tenho salvação, então eu incentivo o pecado. E Paulo, em Romanos 6:1, responde isso para nós e fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se alguém está em Cristo, irmãos, é nova criatura. A vida velha já passou e uma nova vida começou. E é uma nova vida, irmãos, que nós devemos viver para Cristo. E quando nós vivemos essa nova vida, irmãos, nós vivemos uma nova vida baseada em coisas que são boas, coisas que são consideradas boas obras, que não são caminho para a salvação, mas é a prova de que a salvação foi recebida por nós. Se nós continuamos pecando, se nós continuamos mal, se nós continuamos, irmãos, desejando isso, tem algo errado. Tiago 2,18 diz: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé pelas obras. E Paulo em Gálatas 5:8 fala: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E se a nossa fé é o que cremos, irmãos, e cremos que fomos alcançados, e por isso estamos aqui nessa noite, e por isso comemos o pão, e por isso trocamos o cálice, é essa fé, irmãos, na misericórdia, na graça de Deus, que, irmãos, que atua pelo amor. E se essa fé atua pelo amor, irmãos, isso vai ser refletido em boas obras. Não como um medidor para minha salvação, mas como um reflexo de que eu recebi e entendi a salvação. A quinta e última coisa, irmãos, dizem que esse entendimento é desumano, porque ele retrata eu e você, irmãos, como pessoas necessitadas, sem forças, impotentes, buscando alguém que faça o que nós não tínhamos condições de fazer. Foi o que Cristo fez por nós. 1 Coríntios 1:31. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O Evangelho da Graça, irmãos, nos obriga a admitir que nós somos espiritualmente falidos, totalmente incapazes de encontrar a nossa própria salvação, fazer algo por isso. Esse Evangelho faz com que eu e você precisemos reconhecer que somos miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos, nus. Ele não nos coloca onde nós queremos estar, porque nós muitas vezes não queremos estar do lado de um rejeitado publicano, mas nós precisamos clamar a Deus, assumir que somos pecadores e clamar a misericórdia de Deus. Somente, irmãos, o cristianismo é que faz esse anúncio, o anúncio que nós celebramos nessa noite. Anuncia um Deus misericordioso para pecadores que não merecem a sua misericórdia. Nós não temos méritos nenhum. Agora nós podemos participar dessa noite como publicanos ou como fariseus. Podemos clamar pela misericórdia de Deus e olharmos
naquilo que nós temos mantido nas nossas vidas de trevas, de doação, e clamamos para que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para que possamos viver o fruto do Espírito, viver boas obras baseadas na fé que temos. Ou então, irmãos, podemos continuar como fariseu, fazer da ceia uma brincadeira, mais uma ceia, sem nenhuma preocupação com o que temos de errado, de ruim nas nossas vidas. Agora, quando nós lemos o conselho de Paulo sobre a ceia, irmãos, Paulo fala sobre um autoexame, e Paulo fala sobre alguém que toma a ceia de maneira indigna. Eu assumo para você nessa noite que nós só temos uma maneira de tomar a ceia da maneira correta, é como esse equilíbrio, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos da misericórdia. Se tomarmos como fariseu, nós estamos tomando da maneira indigna. Que possamos clamar dessa noite como aquele homem: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Possamos participar nessa noite. É o único jeito que podemos participar, reconhecendo que precisamos da misericórdia e celebrando essa misericórdia, que faz com que nós não sejamos condenados, porque Cristo já sofreu em nosso lugar e pagou a dívida. Nós podemos reconhecer o nosso pecado e celebrar a oportunidade que temos, irmãos, de fazer diferente. A oportunidade que temos de viver essas boas obras, de fazer com que a fé gere em nós, atue em nós, a fé que atue em nós pelo amor, possamos caminhar em direção a Deus, possamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo e essa graça que nos alcançou. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Te convido a fazer a tua oração nesse momento. Assim como eu vou fazer a minha. Clame a Deus por misericórdia. Que é só isso que nós podemos fazer, irmãos.